Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gedemias, aqui vocês são todos muito bem-vindos. Gente, o bolsonarismo está perdido, está em pé de guerra. Isso é porque eles não conseguem achar um nome de consenso ou um nome ideal para a disputa presidencial em 2026. E em segundo lugar, que eles vão sofrendo uma outra derrota quando a PF já está pronta para encerrar os inquéritos sobre as joias e sobre o cartão de vacinas do Bolsonaro, e provavelmente ele vai ser indiciado, ou ele será realmente indiciado por esses dois crimes cometidos, e isso vai deixando o bolsonarismo meio dividido. Então, gente, o Malafaia agora, Malafaia que gosta sempre de atacar alguém, né, e está sempre nas manchetes, né, atacando alguém. O alvo principal dele era o Alexandre de Moraes, mas agora o alvo dele virou o Tarcísio de Freitas. Isso é porque ele anda dizendo por aí que o Tarcísio anda torcendo mesmo para que o Bolsonaro fique inelegível, para que seja ele o candidato à presidência da República em 2026. Algumas coisas que eu gostaria aqui de deixar claro para vocês. Primeiro, Malafaia, eu não sei se você sabe, não é que o Tarcísio está querendo o Bolsonaro inelegível, o Bolsonaro está inelegível. E ele está dizendo, olha, o Bolsonaro é o candidato da direita, pelo menos até... É balela. Inclusive eu ando achando, gente, que toda essa manobra e fala do Malafaia tem um objetivo: continuar unindo as pessoas em torno de um objetivo que não vai acontecer. Bolsonaro está inelegível, e não é só uma vez, e Bolsonaro não vai disputar as eleições de 2026. Segundo, gente, que o bolsonarismo, me parece que da forma com que ele é montado, não existe amigos nesse meio bolsonarista. O que existe são cúmplices. E a impressão que nós temos à distância é que enquanto você faz o jogo que o outro quer, está tudo bem. Na hora que você começa a agir diferente do que o outro quer que você faça, você começa a criar entre eles essas rusgas. O Tarcísio, todo mundo sabe que ele é alguém mais articulado que o Bolsonaro. É alguém que tem uma capacidade até de mediação política muito melhor que o Bolsonaro. Inclusive andam dizendo por aí que o Tarcísio ele seria o bolsonarismo moderado. Bom, em primeiro lugar, não existe um bolsonarismo moderado. O que existe é um Tarcísio de Freitas que consegue fazer articulações políticas melhores que o Bolsonaro. Então, o Silas Malafaia está criticando o Tarcísio porque acha que o Tarcísio, por exemplo, se aproximou do Alexandre de Moraes. Gente, eu faço uma pergunta. Qual que é o problema de um político, no caso do Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, se aproximar de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Qual que é o problema disso? Porque o bolsonarismo elegeu Alexandre de Moraes como inimigo, quer dizer que o Tarcísio de Freitas, porque foi eleito praticamente pelo Bolsonaro, né, que o Bolsonaro que indicou o Tarcísio, quer dizer que ele não pode se aproximar de um ministro? Segundo, ele também critica o Tarcísio porque diz que ele fez elogios ao Fernando Haddad. Gente, eu sei, ninguém aqui é tolo. Existem as diferenças políticas, ideológicas. Mas você não pode fazer um elogio a alguém que faz um bom trabalho. Você não pode transitar, mesmo tendo a tua ala ideológica, você não pode transitar por outros caminhos dentro da política. Eu me lembro que uma vez eu estava com o meu tio, eu era bem jovenzito, e ele me deu um conselho. Ele falou, filho, olha, todo mundo pode comer no seu prato, mas você não come no prato de todo mundo. Então é assim, quando você tem uma ideologia política, você não vai sair da tua ideologia e ir para outra. Mas essas alianças, essa aproximação, esse reconhecimento de que o outro faz um bom trabalho, isso só começou a ser extremamente rejeitado com o bolsonarismo. Então, Silas Malafaia ataca
o Tarcísio porque diz que ele não está fazendo nada, não está fazendo nenhum esforço para que Bolsonaro dispute a eleição de 26. Primeiro, que tipo de esforço que o Malafaia espera do Tarcísio? Que tipo de esforço? Ele está inelegível. E a única coisa que restou ao Bolsonaro foi esse recurso que ele entrou, por último, no STF. Mas, gente, isso não vai dar em nada. É um delírio dessa gente achar... Gente, tem um monte de gente, inclusive pesquisas eleitorais, que colocam o Bolsonaro, olha, o Bolsonaro ganha, empata, não sei o quê, com fulano, com ciclano, para 2026. Então até essas pesquisas e o bolsonarismo e Silas Malafaia dão esperanças falsas para os seus eleitores. E no meio desse ataque ele até diz, existem candidatos melhores do que o Tarcísio. Aí ele fala do Zema, do Caiado, do Ratinho Júnior. Bom, eu nem sei dizer se esses nomes são melhores que o Tarcísio. O que eu sei dizer é, eles estão perdidos. Perdidos por dois motivos. Perdidos porque não acham o candidato ideal. E perdidos porque ainda tem esperança que Bolsonaro dispute essa eleição e isso não vai acontecer. E para piorar a situação, como eu já disse anteriormente, o Bolsonaro, quem é um funcionário público que trabalha para o Estado e quando você vem embora para casa, você furta alguma coisa do patrão, daquele que te paga? Porque o presidente da República também é um funcionário público. E o Bolsonaro furtou joias que não pertenciam a ele. Pertenciam ao Estado brasileiro. E olha que fato interessante. Ele pegou as joias, ele pega o objeto que não é dele, que é do patrão, e ele vende. E o Bolsonaro pegou as joias que recebeu em visitas oficiais, vendeu para os Estados Unidos. Vocês conhecem a história aqui, nem vou repetir, depois eles dão um jeito de recomprar as joias. Ou seja, ele rouba. Rouba do Estado brasileiro. Logo ele, Bolsonaro, que tem um hábito, né? Lembra quando eles fizeram lá aquele ato ali no Rio de Janeiro, que ele disse que o Lula era o maior ladrão da história? Acho muito interessante que você tem a cara de pau de estar sendo investigado por você roubar joias que não são suas e mesmo assim você tem coragem de acusar o outro de ladrão. Então o Bolsonaro fez esse papelão e agora será indiciado, segundo o Globo, Bolsonaro será indiciado pela PF por esse crime. E o outro crime é inserção falsa de dados sobre cartão de vacina. Bolsonaro é um negacionista, principalmente quando o assunto é vacinas, e eles tentaram colocar dados falsos de cartões de vacina e Bolsonaro também vai responder. Será indiciado nesses dois processos. E ainda tem um terceiro, que aqui eu considero o mais grave de todos eles. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já disse que o inquérito sobre golpe de Estado está em vias de ser finalizado. E o Bolsonaro também responderá por isso. Mas isso é muito grave. Então você está falando aqui de alguém que está afundado na lama até o pescoço. E é esse cara que Malafaia, a extrema-direita e os seus extremistas estão aí com a esperança de que esse homem vá disputar a eleição para voltar ao Palácio do Planalto. Gente, faz algum sentido? Faz algum sentido você ter alguém que está começando a ter essa ficha e você atacando o Tarcísio de Freitas, e aqui não é nenhuma defesa a Tarcísio de Freitas, mas assim, atacando porque diz que ele não está fazendo nada. E aí você lembra que teve o jantar na casa do Luciano Huck, e entre os convidados estava Tarcísio de Freitas, Roberto Campos Neto, e tudo isso
Porque essa gente quer alimentar a esperança de Bolsonaro disputar as eleições. Então eles estão perdidos. Não encontram o nome, não sabem quem apoiar, alimentam falsas esperanças. E para piorar, Bolsonaro cada dia vai se afundando mais, vai se complicando mais. E olha que esses inquéritos já poderiam ter saído antes. Porque a gente vai dando corda para Bolsonaro, vai deixando Bolsonaro livre, à solta, e Bolsonaro vai, como a gente está vendo, inflamando as pessoas, dizendo barbaridades, fazendo coisas que só atrapalham a política, atrapalham o governo, atrapalham a nossa vida. E fake news daqui, fake news dali, e declarações daqui, declarações dali. Então, assim, já demorou demais. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu posso dizer que Bolsonaro poderia ser facilmente um candidato já esquecido por nossa gente. Por tudo de ruim que ele causou ao país. Bolsonaro, gente. Se tem uma coisa que Bolsonaro é causador de caos. Onde ele passa, ele deixa caos. E ele não era para ter apoio, era de ninguém. Então eu acho muito estranho que se dê ainda tanto apoio a esse homem, depois de tudo que ele fez em 4 anos que esteve no poder. E pior de tudo, ainda existe um grupo grande querendo esse homem de volta no poder. Eu, sinceramente, eu não consigo entender. A única coisa que a gente diz aqui, parece a gente até ser repetitivo, eles transitam em uma outra realidade. Porque eu quero fazer uma pergunta aqui para aquelas pessoas que ainda querem de volta o Bolsonaro no poder. Vocês querem o Bolsonaro no poder de volta por quê? Hein? Por que ainda se movimenta tanto o país em torno do nome desse homem para que ele retorne ao poder? Por quê? Já não basta todo o caos que ele causou no país politicamente? Já não basta as coisas que ele diz? Já não basta toda a bagunça institucional, constitucional, política, ideológica que ele causou? Já não é o suficiente? Ainda se quer mais? E por quê? Sinceramente, eu não consigo entender. E quero deixar aqui uma pergunta. Para que a gente ainda alimenta um homem que pensa como ele pensa, que age como ele age? Não faz sentido. Então, eu acho sim que a extrema-direita deveria pensar em um nome para 2026. Ele pode ser Tarcísio, se é Caiado, se é Zema, se é Ratinho Júnior. Isso é com vocês. Porque continuar alimentando, como faz Silas Malafaia, dizendo: ai, o Tarcísio não faz nenhum esforço. Que esforço, Silas? Hein, Silas? Que esforço que você quer que seja feito por Tarcísio para que Bolsonaro dispute a eleição de 26? Ele está inelegível, Silas. E vocês ficar alimentando isso é dar falsa esperança às pessoas que, repito, não entendo por que querem o Bolsonaro no poder, mas está dando falsas esperanças a essa gente. E, repito, eu não vejo politicamente nenhum mal em você se aproximar de alguém politicamente para fazer o que é correto. É por isso que nos bastidores as pessoas enchem a bola do Lula. Porque o Lula faz exatamente o contrário do que vocês fazem. Ele consegue ir para uma mesa, mesmo com pessoas que pensam diferente dele, debater política. E não debater política apenas dentro da minha ala ideológica. Porque ninguém governa assim. Eu não vejo ninguém que consiga governar
apenas dentro da sua ala ideológica. Porque quando você tem um líder, um presidente da República, ele não governa para quem votou nele. Ele governa para todos. Mas o bolsonarismo quer, a fim da força, essa divisão de sociedade o tempo inteiro. Isso é cansativo. Então aqui, eu nem acho que Tarcísio de Freitas seja o nome ideal. Aliás, foi um político, desculpa a expressão aqui no bom sentido, inventado por Bolsonaro. Nem de São Paulo ele era. Ou nem de São Paulo ele é. E ele foi trazido, ungido por Bolsonaro, e aí ele ganha. Então, assim, um político ainda sem experiência está fazendo um governo bem questionável em São Paulo. E eu nem acho que seja o nome ideal, se é que o Bolsonaro tem um nome ideal. E o que eu estou dizendo aqui não é nenhuma defesa a Tarcísio. O que eu digo aqui é, parem de achar que Bolsonaro ainda será candidato, porque ele não vai ser candidato de nada. Ele está inelegível. E eu vou dizer mais. O caminho mais comum do Bolsonaro não é a rampa do Palácio do Planalto. Vocês me desculpem a sinceridade. O caminho mais comum para o Bolsonaro é a cadeia. Porque criminoso como ele, que cometeu tantos crimes, e que, em nome disso, você está vendo que ele agora será indiciado, não tem que pensar em Palácio de Planalto. Ele deveria estar tentando se defender. Então, o caminho mais comum para ele é a prisão. E vocês ficam aí alimentando, como o Silas agora alimentando, olha, deveria fazer alguma coisa, porque o nosso candidato é ele. Ele não é mais candidato de nada. E eu espero, de verdade, que ele não seja candidato de mais nada. É para sempre. Bolsonaro, na política, não acrescenta absolutamente nada. Para ninguém. Nem para ele mesmo, nem para a oposição. Porque o único interesse de Bolsonaro na política é trazer essa divisão que nós estamos vendo hoje no nosso país. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer para vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês contribuam com o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado.